Olá a todos, bom dia e bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Estivemos aqui nas semanas anteriores a falar dos elementos fogo e dos elementos terra. Hoje trago aqui o elemento ar. E quem é que pertence ao elemento ar? 3 signos, portanto são os nativos de Balança, os nativos de Gêmeos e também os nativos de Aquário. Vamos lá saber então que energia traz então este elemento, o ar, para estes nativos. Então, o ar liga-se à atmosfera e no ser humano liga-se ao pensamento. Portanto, estes nativos são os mentais do zodíaco. As pessoas de ar, portanto, Gêmeos, Balança e Aquário, volto a reafirmar, têm a energia da racionalidade, têm a capacidade de elaborar mentalmente, portanto, eles são muito eficazes a desenhar o pensamento, têm criatividade, têm facilidade de comunicação, são os comunicadores também do zodíaco, têm a facilidade de troca e de partilha, portanto, eles precisam sempre de alguma socialização ou de estar com o outro para fazer este tipo de elaboração, de troca e de partilha. Têm a liberdade de ação, ou pelo menos precisam de ter, têm a colaboração e a disponibilidade. Portanto, são signos muito disponíveis para o outro. Temos muito a aprender com estes nativos a propósito disso. O que é que pode chatear muito nativos de Gêmeos, nativos de Aquário e nativos de Balança? Não comunicar. Portanto, não comunicar com eles será algo que os aborrece muito e será algo que vai imprimir neles uma energia mais negativa. Portanto, esta situação de comunicar, de poderem falar, de poderem sentir também o que o outro está a expressar, porque eles também sentem necessidade de se expressar, é extremamente importante. Então tenham essa máxima em mente quando lidam com geminianos, aquarianos ou nativos de Balança, porque efetivamente a comunicação é um meio muito importante para estabelecer ligação com eles. Agora vamos saber o que é que este elemento, o ar em desequilíbrio, pode fazer a estes 3 nativos. Se tiverem ar, ou seja, ainda que sejam nativos de elemento ar, eles podem ter ar em excesso, portanto em demasia, ou podem ter ar em falta. Portanto, ou o pensamento é muito elaborado, ou o pensamento estará muito em falta. Se estiver em excesso, se o elemento ar estiver em excesso, estes nativos têm stress mental, pensam muitas coisas ao mesmo tempo, têm muita coisa na cabeça e isso deixa-os confusos. Ou nas relações fazem os outros depender deles ou eles mesmos dependem de outros. Serão muito focados em si mesmo caso tenham excesso de ar e, portanto, nas suas ambições, naquilo que são os seus desejos e menos naquilo que é o dos outros e acabam por ser mais caprichosos, portanto, se tiverem o elemento ar em excesso. Caso tenham o elemento ar em falta, portanto, está a faltar o próprio elemento a este nativo, eles são muito inflexíveis, são muito julgadores, sentem-se quase sempre desadaptados e têm dificuldade em gerir as mudanças, têm falta de expressão e falta de comunicação. Alguns exercícios podem ser tidos para aqueles que têm excesso de elemento ar, por exemplo, exercícios de comunicação, também exercícios que ajudem a concentrar, podem ser aqui uma dica interessante para minimizar o excesso de ar. Para quem tem falta, eu diria que aqui exercícios de expressão dramática e corporal podem ser interessantes, praticar a caridade e o voluntariado para quem tiver falta do elemento ar. Depois vamos falar das modalidades, que tenho falado também. As modalidades têm a ver com 3 situações, ser um signo cardinal fixo ou mutável, e quem pertence ao signo, à modalidade cardinal, é então o nativo que dá impulso às situações, e neste caso dos 3, Balança é o nativo de modalidade cardinal, portanto é Balança que inicia as coisas ou aquele que tem mais capacidade para iniciar, não fica parado perante as situações, mas tende a ser ou se exceder e a ser precipitado ou tende de facto a esperar demasiado tempo. Quem é de signo Aquário
pertence à modalidade fixa, portanto fica ali no meio, é mais estável, os aquarianos são mais estáveis, são mais capazes de dar continuidade às situações, portanto eles têm mais firmeza, têm mais estabilidade. Se tiverem aqui uma modalidade estável em excesso, ficam de facto reféns de algum controlo e são muito inflexíveis. Se tiverem esta modalidade da estabilidade em falta, não são estáveis e então fazem imensas coisas, não concluem nada, têm medo, têm muitas incertezas. No caso de Gêmeos, é o que pertence à terceira modalidade, a modalidade mutável, que é a modalidade que permite transformar, portanto os geminianos têm a capacidade de mutação, portanto de finalizar situações, de transformar situações, têm grande capacidade de adaptação e mudança, olham novos horizontes, novas oportunidades. Se tiverem em excesso, de facto também são instáveis e também fazem muita coisa ao mesmo tempo e não se concentram em nada. Se tiverem falta, não se adaptam às mudanças, não olham para outros horizontes e não atingem aqui a possibilidade de transformar. E assim falámos deste elemento ar, só nos falta falar do elemento água, que falaremos então para a próxima semana. Vamos então saber quais é que vão ser as orientações do tarot para a próxima semana. Venha daí a hora do tarot. Vamos lá saber se maio constitui aqui uma boa energia para todos os nativos, já que o Sol fica mais presente. E começamos então por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Então, para Aquário, esta semana temos a carta de tarot, o Mago, e o Mago tem a energia da vontade. Esta semana, estes nativos de Aquário vão utilizar então o seu elemento ar, o seu pensamento para agir, caso tenham vontade ou caso usem bem esta energia da vontade. Em termos amorosos, algo pode iniciar-se para quem estiver sozinho, uma nova relação ou conhecer alguém interessante pode acontecer. Para quem está numa relação, eu diria que tem que ter mais iniciativa, tem que ser um pouco mais ousado, tem também ser mais, tem que aprofundar mais a relação. Portanto, trabalhar mais nas emoções, nos sentimentos, na profundidade que querem dar às relações. Às vezes podem ser demasiado superficiais e o outro entende isso como uma falta de compromisso. Em termos de trabalho, esta energia da vontade dá-lhes aqui um poder superior e eles fazem as coisas acontecer. Portanto, eles fazem as coisas continuarem ou dão aqui um reforço acrescido a novos projetos, portanto, algo também pode iniciar na vida profissional. Estes nativos desta semana estão com grandes competências exatamente para colocar planos em ação, para colocar projetos em ação e isso vai então trazer aqui a possibilidade de avançarem com mais crescimento e com mais desenvolvimento ao nível financeiro. Em termos de saúde, aqui o nariz, o aparelho também respiratório pode ser o ponto sensível, é uma semana em que se devem proteger das diferenças de temperatura e que estão presentes no mês de maio. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarot, o Mago com energia da vontade. E agora vamos para Peixes. Peixes tem a carta de tarot, o julgamento, e o julgamento tem aqui a energia da renovação. Podem estar ou ter estado até aqui naquilo que se costuma chamar o purgatório, a pagar aqui um bocadinho algumas favas ou a sofrer algumas consequências de atitudes passadas e que agora estão a vir ao de cima,
precisamente para se reciclarem, se renovarem, se transformarem, se purificarem. Em termos amorosos, pode querer dizer que o período tem sido difícil ou que têm vivenciado algumas situações um pouco mais complicadas, ou de estagnação, ou às vezes de falta de entendimento, e vão ter que ter a coragem para conseguir renovar a parte amorosa, para conseguir dar aqui de facto um novo colorido às relações, para conseguirem transformar aquilo que não está bem em algo mais positivo. Para quem está sozinho, eu diria que há também a possibilidade de renovar a parte afetiva. Em termos de trabalho, há um espírito de sacrifício acrescido também esta semana, porque vão ter que provavelmente repensar situações ou utilizar novas estratégias ou melhorar as estratégias já existentes no sentido de trazerem aqui melhorias ao setor profissional. As profissões ou as empresas ligadas à família, tudo o que seja negócio familiar estará favorecido. Heranças e patrimónios podem também ser divididos ou serem pensados no sentido de se partilharem esta semana. Em termos de saúde, peço desculpa, em termos de saúde, o fígado, a vesícula e as coxas também são o ponto sensível. Estes nativos devem ter aqui um cuidado acrescido com a alimentação, e se puderem também trabalhar essa área dos quadris e das coxas com algum exercício físico, será muito positivo para os piscianianos. Então, para eles, carta de tarot, o julgamento com energia da renovação. E passamos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarot, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz aqui a energia das mudanças. Alguma instabilidade vai ser sentida esta semana, a propósito de situações então que mudam, que se alteram. Pode haver aqui uma lufada de sorte ou, pelo contrário, o trazer de alguma situação mais desconfortável para estes nativos. Em termos amorosos, altos e baixos vão ser vividos. O humor destes nativos nunca vai ser constante, portanto vão estar sempre aqui ou bem dispostos, ou mal dispostos, ou irritados, ou pacientes, ou impacientes. Portanto, há aqui muita aceleração da energia destes nativos esta semana, que já é próprio dos nativos de Carneiro, mas que esta semana ainda se vai fazer sentir mais. Devem procurar no ambiente afetivo, na família e com os amigos, serem mais pacientes, serem mais serenos, pensarem antes de agir, refletir muito bem perante qualquer ação que tenham vontade de fazer. Portanto, a vossa impulsividade tem mesmo que ser controlada esta semana. Em termos de trabalho, há aqui essa tal possibilidade de terem alguma sorte, o fator sorte recair sobre estes nativos, mas também o azar. Então, se tiverem que investir em alguma situação, se quiserem aqui correr algum tipo de risco que seja comedido, para que não ponham em causa todo o setor financeiro e o mundo do trabalho. Aqui também devem procurar ter mais harmonia interior, mais serenidade, para conseguir resolver todas as mudanças que, entretanto, possam chegar. Em termos de saúde, o aparelho circulatório vai ser o ponto sensível, a tensão arterial pode também sofrer oscilações, procurar andar calmo, fazer exercícios de relaxamento, exercícios de meditação, pode ser até muito interessante para trazer mais tranquilidade a estes nativos. Então, para eles, para os nativos de Carneiro, carta de tarot, a roda da fortuna com a energia das mudanças. E vamos para um dos melhores da semana, que eu nem disse no início quem é que seriam, mas avançamos agora com um touro, com a carta de tarot, o mundo, e o mundo traz a energia da prosperidade. Portanto, parece que touro gosta mesmo de maio, e maio, esta semana de maio, vai trazer aqui grande alegria, grande sensação de bem-estar. Estes nativos estão-se a sentir agradecidos pela vida, estão com uma fé interior acrescida, portanto, eles acreditam que coisas boas vão acontecer, que algo bem mais confortável na vida deles está para chegar. E isso imprime aqui uma tal de boa energia que se vai sentir e que vai ser partilhada com os outros. No campo amoroso, as relações progridem, as relações são felizes, são vividas com sorrisos, são vividas com grande entrega e dedicação.
Para quem está sozinho há também essa possibilidade, essa abertura, ou eles próprios vão procurar conhecer pessoas. Em termos de trabalho, aqui este otimismo traz também um lado criativo, permite-lhes encontrar soluções para tudo facilmente, conseguem proporcionar no trabalho um bom ambiente que gera aqui mais equilíbrio, mais estabilidade, mais crescimento e mais desenvolvimento. Em termos de saúde, é uma carta positiva que traz vigor físico, mental e espiritual, e as recuperações para quem estiver com algum tipo de problema serão efetivamente mais rápidas. Então esta será uma semana para aproveitarem esta boa energia que vão ter os taurinos com a carta de Tarot O Mundo, com a energia da prosperidade. E passamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de Tarot o Cavaleiro de Espadas. Uma semana um pouco mais difícil, no sentido em que estes nativos vão ter mais desafios, vão precisar de lutar mais pelas situações, assim é que é. E então têm que crescer ou vestir aqui uma capa mais guerreira, uma capa de energia mais forte para conseguir levar os acontecimentos com mais tranquilidade. A ideia é mesmo essa, não perderem a tranquilidade, não perderem a paciência, serem mais assertivos. Em termos amorosos, o ser assertivo vai ser muito importante porque podem ter tendência a ser mais agressivos, a agirem por impulso e a não controlarem aquilo que dizem. Então, sejam honestos, sejam francos, mas aqui com alguma sensibilidade, para não ferirem o outro nem saírem feridos. Portanto, tenham em atenção o que é preciso resolver, mas da forma mais tranquila possível. Em termos de trabalho, também aqui podem vivenciar situações mais hostis no trabalho, sentirem que as pessoas estão a fazer pressão sobre eles, sentirem que de facto há uma energia negativa no ar, ou concorrência, ou disputas, ou mexericos, situações que podem contrariar a boa energia destes nativos. Devem olhá-las no sentido de que podem estar a ser postos à prova, ou a vossa capacidade de lidar com conflitos pode estar a ser posta à prova, e então façam-no de uma forma muito equilibrada. Portanto, tenham uma atitude mais paciente, respirem também antes de agir e será o truque suficiente para vos ajudar. Vão ter grande capacidade mental, já têm com certeza, mas esta semana a capacidade mental está favorecida, portanto vão conseguir argumentar muito bem as vossas situações, só não devem então agir de forma agressiva, e isso já vos dará uma fórmula para conseguirem controlar muito bem cada conflito que surja. Em termos de saúde, stress, ansiedade vai estar presente, essa influência de energia negativa também, portanto devem procurar fazer coisas que gostem, devem procurar fazer coisas que vos deixem mais relaxados, mais repousados. Isso sim vai ser suficiente para conseguirem serenar esta energia da luta. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de Tarot Cavaleiro de Espadas com energia da luta. E passamos para Caranguejo. É isso mesmo, Caranguejo tem a carta de Tarot, o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros tem a energia da abundância. O que é esta abundância? No fundo é uma energia que permite a estes nativos crescerem, portanto tudo o que estiver à volta destes nativos cresce, mas eles também terão a habilidade de partilhar esse crescimento com os outros. Então eles não crescem só eles mesmos, fazem os outros crescer. Então é uma energia muito significativa de partilha. Em termos amorosos, essa partilha vai se sentir nas relações, estes nativos vão estar mais presentes, mais dedicados, a proporcionar momentos que favorecem a relação, seja a presentear a cara metade, seja a dar aqui alguma aventura. No fundo, eles vão mesmo querer fazer sorrir mais o outro, vão estar muito mais dedicados, muito mais empenhados em fazer as relações durarem. Em termos de trabalho, também aqui no mundo das finanças, eles vão ter uma grande capacidade de negociação, vão ter uma grande capacidade de fazer as coisas acontecerem de uma forma muito rápida, com muito sentido prático, com muita habilidade até de comunicação, etc.
Eles vão colaborar com os outros e vão ter também dos outros essa colaboração e vão conseguir fazer com que o mundo das finanças também seja fértil, cresça e desenvolva. Em termos de saúde, estes nativos estão com um físico forte, portanto eles aqui têm o corpo bem tratado, mas devem trabalhar ainda mais nisso, portanto continuarem a ter boa alimentação, com exercício físico, ao mesmo tempo isso vai ajudar ainda mais neste poder que vão ter esta semana. Então, para eles, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, o Rei de Ouros, com energia da abundância. E agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a Lua, e a Lua traz a energia da confusão. Esta semana será uma semana em que estes nativos se podem sentir assim um pouco angustiados ou a sentir alguma tristeza, alguma insegurança dentro deles, ou porque não conseguem às vezes discernir sobre as situações, terem uma capacidade de discernimento às vezes encontra-se enevoada, portanto eles não conseguem ver bem ou entender bem alguns acontecimentos e isso pode deixá-los mais angustiados e terem então esta confusão ou um lado mais confuso ao observar as situações. Em termos amorosos, podem mesmo estar iludidos em relação a alguma situação, portanto vejam para além das aparências, ou ouçam também a intuição, aquilo que efetivamente tenha sido um sinal ou outro de que pode não ser bem isso que querem para vós, ou em alguma situação vejam, verifiquem se também não são as vossas inseguranças, os vossos medos, as vossas fobias que estão a causar aqui alguns fantasmas nas relações, portanto todas as possibilidades podem estar presentes, portanto ou é uma coisa que é vossa ou é algo que vem do exterior. Tentem, eu diria, pausar aqui um pouco para conseguirem observar melhor e entenderem melhor, não serem vítimas de toda essa confusão e todos esses anseios. Em termos de trabalho, aqui podem mesmo ser ou verem-se envolvidos em situações de contos, mexericos, fofoquices, situações que podem prejudicar caso estes nativos não saibam dividir as águas, portanto não deixem que estas situações perturbem o ambiente de trabalho. De qualquer das formas pode haver também aqui algumas alterações ou de tarefa ou de departamento ou efetivamente vai mudar de espaço físico no trabalho. Acolham essas mudanças de uma forma positiva, não se deixem estressar e angustiar tanto, porque às vezes as transformações podem bem trazer algo melhor. Em termos de saúde, então a parte mental que mexe com a energia física destes nativos, estes nativos devem procurar andar mais bem dispostos. Se sentirem necessidade de procurar aconselhamento médico, façam. Se sentirem necessidade de desabafar com alguém, façam com alguém em quem confiem. Portanto, não se deixem fincar nessa angústia sozinhos, que possam procurar alguém, porque há sempre alguém que nos apoia. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô a Lua com energia da confusão. E vamos para Virgem. Virgem tem também uma semana mais dificultada, com a carta de tarô a Torre, que tem a energia da libertação. É dificultada, mas é libertadora. Portanto, esta tal de libertação permite a estes nativos sararem feridas antigas, sararem situações que os têm amarrados a algo que já não é válido, a algo que já não lhes faz bem. Então, a libertação é sempre dolorosa por isso mesmo. Parece que têm que sair da zona de conforto e isso às vezes mexe com o ser humano. Em termos amorosos, pode haver aqui uma queda, uma ruptura em relações já existentes, ou então há aqui um abalo súbito para que estes nativos possam perceber aquilo que querem do amor, aquilo que querem numa relação, o que é que se está a passar, o que é válido, o que é que não é, se de facto estão a viver algum ambiente tóxico na relação que já não faz mais sentido e que é necessário romper, tenham essa coragem para conseguir
libertar-se de situações que já não são razoáveis, já não são saudáveis para vós. Para quem está sozinho, pode repentinamente, de uma forma muito inusitada, conhecer alguém interessante, portanto, nesse aspecto, para quem está solteiro, deve abrir os olhos. Em termos de trabalho, também aqui podem vivenciar uma situação financeira mais instável ou de queda mesmo, em que os gastos se maximizam e os ganhos se minimizam, e estes nativos vão ter que perceber muito bem o que é que andaram a fazer até agora, o que é que precisam de modificar, que tipo de padrão já não é mais válido, e utilizar novas estratégias para fazer o dinheiro chegar às vossas vidas e adquirir uma situação mais estável e mais segura no mundo das finanças. Então toca lá a pôr o cérebro a funcionar, a pôr a criatividade ao vosso dispor para conseguirem utilizar novas estratégias e libertarem-se da maneira como têm estado a fazer anteriormente. Em termos de saúde, há aqui baixa da energia física. A propósito de tantas situações que podem vir a ser problemáticas, estes nativos baixam a sua boa energia e podem, de facto, ser envolvidos pela má energia, mas devem ter a coragem para conseguir reverter esse processo. Tudo o que seja trazer-vos sorrisos, tudo o que seja proporcionar mais boa energia para sair com pessoas, fazer tudo aquilo que gostam, será muito positivo. E a fé interior também é muito importante aqui. Portanto, terem fé, não tem que ser ligada a nenhuma religião, mas a fé dentro de vocês mesmos de que as coisas ou de que as tempestades acontecem, mas depois o sol volta a brilhar. Portanto, tenham fé esta semana, nativos de Virgem, com a carta de Tarot, a Torre, com a energia da libertação. E passamos para a Balança. A Balança tem a carta de Tarot, o Rei de Paus, e o Rei de Paus traz a energia do dinamismo. Estes nativos vão estar mais ousados, vão estar mais entusiasmados a fazer as coisas, e isso vai-lhes dar imenso jeito, porque vão conseguir, quer nos amores, quer no trabalho, imprimir aqui uma sensualidade diferente, um carisma diferente que até chama a atenção das outras pessoas, e isso traz-lhes benefícios. Em termos amorosos, a tal ousadia, o tal charmezinho pessoal que vão ter, vai fazer deles os melhores amantes. Portanto, nas relações, eles vão estar mesmo com o calor do fogo e vão abraçar as relações com grande eloquência, com grande dedicação, com grande empenho. Em termos de trabalho, vão estar muito sábios. Eu diria que a sabedoria será aqui uma ferramenta muito interessante destes nativos esta semana, e com esta sabedoria eles vão conseguir comunicar muito bem as coisas que querem, os ideais que têm, as ideias que têm, e vão convencer os outros a embarcar nessas próprias ideias e vão trazer aqui mais benefício. Eles vão fazer acontecer as situações e trazem mais benefício à situação financeira. Em termos de saúde, é uma carta que avisa estes nativos que não devem ser negligentes e que, assim que possam, devem fazer exames de rotina. Então, para eles, nativos de Balança, a carta Tarot, o Rei de Paus, com a energia do dinamismo. E agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, os namorados, e os namorados têm a energia da indecisão. Esta semana estes nativos vão andar com um pé cá e um pé lá, ou não se conseguem decidir, mas vão ter mesmo que optar por um caminho, vão ter mesmo que decidir situações, vão ter que perceber qual é aquele que é o caminho mais favorável, ou então qual é o caminho que faz mais sentido neste momento na vida deles. Em termos amorosos, pode haver aqui situações de duplicidade, ou estes nativos têm mais do que uma escolha amorosa e estão um pouco indecisos para que lado se há de voltar. Portanto, pesem muito bem as vossas emoções, pesem muito bem os sentimentos, a racionalidade, façam aí um contrabalanço e vejam o que é que vos deixa mais felizes. Tenham também essa sinceridade e essa generosidade para com o outro. As emoções vão estar fortes, estes nativos vão estar aqui
com a atração sexual e a atração sentimental muito forte, e isso também pode dificultar as tais decisões, mas procurem sempre o caminho mais honesto e mais verdadeiro para vós. Em termos de trabalho, é uma carta que diz respeito a várias decisões no campo do trabalho. Podem efetivamente ser convidados a fazer mais do que uma situação ou a ter mais do que um trabalho, ou podem necessitar de o fazer. Portanto, podem necessitar de arranjar aqui mais uma via que vos traga mais ganhos financeiros, e então part-time, fazer horas extras, algo que de facto traga aqui um pouco mais de agilidade ao mundo das finanças. O poder de comunicação vai estar forte, portanto os nativos de Escorpião vão comunicar muito bem as ideias e devem usar isso a seu favor, devem usar isso para beneficiar a parte do trabalho. Em termos de saúde, esta é uma carta que afeta todos os órgãos duplos, portanto tudo o que temos a dobrar será o ponto sensível. Devem procurar aqui o exercício físico também, sobretudo para os membros, será importante, ou fazerem algo que vos relaxe, já que as emoções também vão estar frágeis, porque vão ter que decidir situações e às vezes decidir pode trazer aqui algum stress embutido. Então também algo que vos relaxe será positivo para vos ajudar a tomar as melhores decisões. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarot, os namorados, com a energia da indecisão. E vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot, a força, e a força tem a energia do domínio. Esta será uma semana que também é desafiadora, no sentido em que a energia do bem e a energia do mal vai estar muito presente nestes nativos. Portanto, também aqui podem sentir que estão constantemente a precisar de se dominarem, de terem autocontrole, e esse autocontrole é a chave para que tudo decorra da melhor forma. Em termos amorosos, grande sex appeal, a atração química está forte, estes nativos vão dar aqui mais atenção ao lado físico, na parte afetiva, portanto vão precisar do toque, vão precisar de estar perto, mas também estão um pouco mais dominadores, um pouco a querer mais as coisas à maneira deles. É preciso flexibilizar um pouco, não sejam inflexíveis ao ponto de partir alguma situação ou de quebrar alguma situação, que pode muito bem decorrer da melhor forma, caso tenham autocontrole, caso também tenham em conta aquilo que o outro diz, pensa ou sente. Em termos de trabalho, desafios podem acontecer, lá está, estes nativos podem ver-se aqui um bocadinho a ser desafiados no sentido quer das suas ideias, quer das suas estratégias. Vão precisar então de se autocontrolarem, terem muita autoconfiança, porque de facto estão com um poder interior grande. Tudo aquilo que sejam conflitos, desafios, provações, estes nativos vão ter uma força interior grande para dominar. Logo que tenham esse autocontrole, logo que tenham essa autoconfiança e essa fé também, as coisas decorrem da melhor forma. Em termos de saúde, serão os órgãos sexuais o ponto sensível, portanto devem-se precaver nestas áreas para que a saúde então não seja prejudicada. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarot, a força com a energia do domínio. E terminamos em bem com Capricórnio, com a carta de tarot, o Sol. E o Sol traz a energia do êxito. O Sol, como toda a gente sabe, como toda a gente sente, é de facto um benfeitor e um poço de boa energia. Estes nativos vão se sentir assim, vão se sentir energéticos, vão estar também mais caridosos, vão estar não só a olhar para eles mesmos, mas a olhar para os outros. Vão ter aqui um sentido de partilha diferente. Em termos amorosos, isso vai, claro, beneficiar as relações, porque eles vão estar mais alegres, mais plenos, mais pacientes, mais compreensivos, mais harmoniosos. Tudo isso vai estar lá e vai trazer esse benefício às relações, essa boa disposição.
Para quem está sozinho, eu diria que deve ficar atento às amizades, porque parece que o amor pode estar aí já presente há algum tempo, já muito perto de si, na linha das amizades. Então fiquem atentos a isso e observem se não há a possibilidade de avançarem para algo mais. Em termos de trabalho, o êxito vai estar presente, não só porque parece que o universo vai trazer aqui respostas mais eficazes para estes nativos, mas também porque eles mesmos vão estar receptivos a isso. Eles vão, com a boa disposição que têm, com a criatividade que têm, com a mente aberta que têm, com estes pensamentos no bem e no bom e no belo, eles vão conseguir efetivamente trazer mais crescimento e mais desenvolvimento ao mundo do trabalho e ao mundo das finanças. Na saúde, o ponto sensível é o coração, mas com todo este otimismo, com toda esta energia boa, eles vão com certeza fazer com que a saúde se sinta de uma forma ou faz-los sentirem-se muito mais saudáveis, com muito mais energia física, intelectual e espiritual. Portanto, tudo isso vai estar presente nestes nativos esta semana. Só têm mesmo também, tal como os taurinos, aproveitar. Desejo-vos então uma excelente semana. Para a semana voltamos. Até lá, um abraço cheio de boa energia.